minha galerinha do nono ano! Tudo bom, galerinha bonita, galera gostosa aí da EDC Muriqui? Saudade de vocês, meus amores. Espero que vocês estejam todos muito bem, com muita saúde, que a família também esteja bem, que vocês possam aí estar aproveitando da melhor forma o tempo de vocês, ok, galerinha? Bom, meus amores, essa semana nós estamos aí, né, fazendo os vídeos de revisão comentada dos gabaritos que vocês fizeram na semana passada, ok? Lembrando que segunda-feira já começam as nossas avaliações do segundo bimestre e essas avaliações elas serão, né, em forma de quizzes, ok? Esse bimestre, ou seja, não serão mais na forma impressa, igual a gente, né, faz aí já há muito tempo. Agora a gente vai fazer de uma forma mais moderna. A gente vai liberar para vocês aí um link para vocês entrarem na plataforma e vocês farão essa provinha aí com um tempo determinado na plataforma que vai ser disponibilizada semana que vem. A tia tem certeza que vocês vão amar, tá bom? Essa nova etapa aí, né, da gente poder fazer nossas provinhas virtuais. Então a tia pede aí que vocês estudem pela revisão, deem uma lidinha nos nossos capítulos, acessem os nossos canais Tira Dúvidas, porque os professores estão aí à disposição de vocês a todo momento para poder auxiliá-los no que for necessário, ok? Bom, galerinha, vamos lá então para nossa revisão de geografia, tá? Lembrando que a tia aí finalizou os dois capítulos, um capítulo 6 e o capítulo 7. O capítulo 5, né, que ele fala sobre a Europa, população e demografia. Até então, os outros capítulos, a gente também falava da Europa, mais da questão física, da questão, né, de relevo, da questão de hidrografia, de formação territorial. E o capítulo 6, que foi muito bacana, né, que a gente falou sobre a União Europeia, ok? Então vamos lá, questão número 1. Observe o mapa do continente europeu. Esse mapa aí, galerinha, a tia já colocou em outras atividades, em outras revisões, e é um mapa que a tia gosta muito porque ele mostra aí a divisão, né, em 4 partes aí fundamentais do continente europeu. A gente sabe que essa divisão ela se deu basicamente após a Segunda Guerra Mundial, né? Foi determinada aí pela ONU para fugir, né, das tradicionais divisões entre países capitalistas, socialistas, né, entre a Europa Oriental, Ocidental. Então, para fugir dessa divisão, foi feita uma nova divisão em Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa Meridional e Europa Centro-Oriental. Ok? Vocês observem aí na legenda do mapinha de vocês pelas cores, para vocês entenderem, né, onde que está localizado cada parte aí do continente europeu. Bom, agora eu queria de vocês, meus amores, uma atenção especial na questão 2, tá? Que tá assim, ó, leia e observe o quadro abaixo, depois escreva as diferentes características étnicas existentes no continente europeu. Essa questão 2 aí, ela foi postada para vocês já de maneira toda certinha, tá? Na verdade, a tia teria que ter colocado somente o que está no início, logo em negrito, ó, povos latinos, povos germânicos e povos eslavos, para que vocês botassem, né, escrevessem ao lado quais são os povos que fazem parte dessas características étnicas aí que a tia colocou. Só que, infelizmente, na hora que a tia montou a questão, acabou saindo o que eu queria como pergunta e a resposta anexada também junto com a questão, tá? Então, a tia aí pede desculpas a vocês. A tia vai falar um pouquinho rapidamente aí sobre essa questão. Então, aí, prestem atenção, ok, meus amores? Bom, vocês sabem, a gente já discutiu bastante sobre isso, que o continente europeu, ele é um continente formado por etnias diferentes, né? Assim como a gente aqui no Brasil teve na nossa formação social aí, né, uma composição de 3 etnias diferentes, né, dos portugueses, que eram brancos, dos nossos indígenas e também dos africanos, a Europa também passou pelo mesmo processo de aculturação com diferentes etnias. Primeiro, os povos latinos, tá? Que a tia queria que vocês caracterizassem e a tia já colocou com a resposta aí na questão, tá? Os povos latinos habitavam principalmente as populações dos países mediterrâneos, tá? Entre eles os portugueses, os espanhóis, os italianos e os franceses. E os romanos também, que fazem parte, né, da Europa Oriental, ok?
Bom, os povos germânicos são os povos que vivem na Europa norte-ocidental e central, que são os alemães, os austríacos, os holandeses, os escandinavos e os britânicos. Por último, aí nós temos os povos eslavos, que se encontram nos países da Europa Oriental, que são os russos, os bielorrussos, ucranianos, polacos, tchecos, eslovacos, eslovenos, croatas, bósnios, montenegrinos, sérvios, húngaros e alguns outros também que fazem parte, ok? Então vocês prestem atenção aí. Então essa questão realmente a tia acabou postando ela com a pergunta e com a resposta, tá bom? Vamos lá, questão número 3. Na Europa, há várias minorias étnicas que enriquecem os idiomas e culturas e que lutam por uma emancipação, por uma independência ou disputa de território. Quais são essas etnias? Então, nós temos aí na Europa, né, os países bascos, os catalães, os ciganos e os lapões, tá? Que são aí essas etnias que lutam por uma emancipação do seu pequeno território para tentar se desvincular aí de outros países que fazem, né, a influência política e econômica aí neles. Bom, quais os motivos que levaram essas etnias a entrar em conflito? Bom, a maioria desses conflitos, né, dos Países Bascos, dos catalães, dos ciganos, dos lapões, é por questões étnicas, né, porque eles não se enquadram dentro daquele perfil étnico ali da maioria, a questão cultural, econômica e também religiosa, né, que é um outro fator aí que vem influenciando nessa decisão aí de procurar essas emancipações. 5. Quais as diversas religiões existentes entre os países que formam o continente europeu? Bom, nós temos aí o catolicismo, que é na sua maioria, o protestantismo, o cristianismo ortodoxo e ainda o islamismo, né, que faz parte aí de grande parte aí também do território europeu. Questão 6. Leia a questão abaixo e associe as religiões com as suas características. A tia até colocou aí para vocês a página, né? Porque essa questão foi tirada direto do livro e achei bastante providencial, porque ela fala um pouquinho da diferença da religião que existe, né? E um pouquinho da característica aí dessas religiões aí no continente americano, tá bom? No continente europeu. Então a primeira letrinha ali, a letra B, vai falar que é o calvinismo, ok? O luteranismo, o anglicanismo, são algumas expressões dessa religião que são chamadas de religiões protestantes. A gente até falou muito disso ano passado, né? Com Martinho Lutero, né? A gente também teve aí a religião lá na Inglaterra, né? O anglicanismo, aonde o rei se intitulou, né? Ao mesmo tempo chefe político e também religioso, né? Da Inglaterra. Então, como a tia vai complementar, o calvinismo, o luteranismo, anglicanismo fazem parte aí do protestantismo, ok? Bom, abaixo a gente tem aí a letra C, tá? Que é o cristianismo ortodoxo, que é praticado principalmente nos países da Europa centro-oriental, como Bulgária, a Rússia, a Sérvia, a Ucrânia e também a Grécia, tá? Depois nós temos aí a letra E, que fala do judaísmo, que também é praticado na Europa com grandes fiéis em diversos países, como França, Alemanha, Reino Unido, a Rússia, né? Inclusive a questão aí dos judeus foi um dos fatores, né? De maior crítica aí da Segunda Guerra Mundial por conta do Holocausto na Alemanha, onde Hitler, né, sacrificou aí milhares aí de judeus, né, que eram de uma outra característica religiosa que não fosse aí dos alemães. Depois nós vamos ter, né, a letra A, que é o catolicismo, que possui um grande número de fiéis e praticado principalmente na Europa meridional, como a França, a Polônia e a Itália. E fechando aí o nosso combo, a gente tem o islamismo, que é comum nos países no passado que sofreram influência dos povos árabes e dos turcos. Atualmente, os imigrantes vindos da Ásia e da África, ok? Vamos lá, continuando aí. Questão 7. Fale sobre as características demográficas da Europa.
Bom, falar sobre as características demográficas, meus amores, é falar sobre a característica populacional, né? A gente vive aí, desde o século XVIII, na Europa, um grande aumento populacional. Esse aumento populacional, ele é advindo principalmente por causa, né, da Revolução Industrial, que fez aí com que a população tivesse melhores qualidade de vida, né, tivesse aí mais tecnologia, investimentos, né, na área da saúde, em medicamentos, melhoria de higiene, do saneamento básico. Então, isso aí proporcionou um aumento da população europeia a partir do século XVIII, ok? A questão número 8 é uma questão que eu gosto muito e que é muito bacana aí para vocês observarem, que ela vai falar sobre a pirâmide etária, tá? Essa pirâmide aí é um tipo de gráfico muito utilizado, né, em todos os países, e ela é legal porque ela vai projetar a característica por idade e por sexo, né, de todos os países, de todos os lugares, e essa pirâmide a gente pode observar quando o país é desenvolvido, quando é subdesenvolvido, aonde que o governo vai ter que fazer mais investimentos, entendeu? Por isso que ela é bacana. Então nós temos aí é, uma projeção da pirâmide etária do continente europeu, tá? A primeira, que a gente pode ver que ela começa mais larguinha, afina um pouquinho, depois ela vai afinando. A do meio, que apresenta uma base mais fininha, né? E o meio dela mais gordinho. E uma que é projetada aí, galerinha, aqui, possivelmente vai acontecer no continente europeu, que é uma pirâmide que vai ter a base e o meio muito achatado e uma base e um topo mais largo, tá? Bom, e o que isso daí mostra pra gente? Mostra que está tendo uma diminuição da população jovem, porque a base da pirâmide, né, é onde se concentra o maior número de crianças e de jovens. É nítido o aumento da população idosa, tá? Então a Europa se prepara para enfrentar muitos desafios quanto à questão da aposentadoria, ou seja, o governo vai ter que investir mais na questão da saúde, né, da qualidade de vida para os idosos, aumentar a questão da rentabilidade, né, dos cofres para poder pagar a aposentadoria para essa quantidade de idosos, porque o que acontece? Mesmo os jovens hoje, como é que eu posso dizer assim, trabalhando e contribuindo, são os jovens que trabalham e ajudam a manter a aposentadoria dos mais velhos, certo? Se tem mais idosos e menos jovens, como que esse número pequeno de jovens vai suprir a necessidade grande de idosos, entendeu? Então, isso aí é um problema muito sério. Questão 9. O que impulsionou a vida de imigrantes para o continente europeu? Bom, o fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos aí vão fornecer ajuda econômica através do Plano Marshall para recuperar os países, e essa necessidade de mão de obra para vir reconstruir os países europeus fez com que houvesse aí uma facilidade na entrada de imigrantes, tá? Questão 9. Quais são as principais correntes migratórias que formam o continente europeu? Os turcos e jugoslavos, os norte-africanos, paquistaneses e também indianos, ok? 10. Qual o principal problema com a imigração que o continente americano, o continente europeu, esse aqui tá até a tia, depois vocês consertem ali para a tia, enfrenta atualmente? Bom, a Europa vive uma forte onda, né, de deslocamento de refugiados. Isso daí vocês podem observar dia a dia, principalmente aí pelo mar Mediterrâneo, né? Que a gente tem aí vários refugiados que vêm da África, que vêm aí, né, da Ásia, por conta de guerras, perseguições religiosas. E todo dia, infelizmente, é uma tragédia diferente que a gente vê aí na televisão. Bom, galerinha, entramos aí então no nosso último capítulo, no capítulo 6, que vai falar sobre a União Europeia. O que é a União Europeia? A União Europeia é um importante organismo internacional composto por 28 países, cujas populações somadas chegam a mais de 500 milhões de habitantes. É um dos principais atores do cenário econômico e geopolítico mundial. Por que ela é chamada de organismo internacional e não como um bloco econômico? Porque a União Europeia ela vai funcionar com suas características econômicas, sociais e monetárias, que vai unir aí esses 28 países, ok? 12. Qual fator é considerado o embrião para a criação da União Europeia?
Bom, o embrião, né, o fator, né, responsável pela criação da União Europeia foi a criação da Benelux, tá? Que foi uma união aí de 3 países, da Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, para fornecer aos países membros, né, apoio econômico, matéria-prima, fortalecimento nas trocas comerciais. E foi a partir da criação da Benelux que depois, anos mais tarde, foi evoluindo e se chegou hoje à União Europeia. 13. Em 1951, outro acordo foi criado, extinguindo a Benelux e anexando novos países. Que acordo foi esse? Então, em 51, a Benelux deixou de existir, se tornou, né, como é que eu posso falar assim, desatualizada, né? E eles trataram de incorporar novos países e aí se criou a SECA, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, reunindo os 6 países europeus principais aí, ok? Em 1957, o Tratado de Roma, que foi um outro acordo, ampliou mais ainda, né, a SECA. Aí o que aconteceu? A SECA se transformou na CAA, que é a Comunidade Econômica Europeia, instituiu o Mercado Comum Europeu com a livre circulação de mercadorias entre os países que faziam parte aí da CAA, ok? Bom, galerinha, 15, o que foi o Tratado de Maastricht? Bom, foi um tratado entre os países membros da CAA que aprofundava, tá, esse acordo político e econômico aí entre eles, e foi muito importante porque ele criou um acordo também monetário, tá, instituindo aí o euro como moeda, né, única desses países que fazem parte aí da União Europeia, ok? Bom, qual é o lema da União Europeia? Unidos na diversidade, ou seja, mesmo com todas as dificuldades, né, que os países possam enfrentar e de acordo aí com as suas diversidades étnicas, religiosas, econômicas, políticas e sociais, eles estão unidos na diversidade em prol do crescimento econômico aí desses países, ok? Bom, meus amores, a tia espera aí que vocês tenham gostado da nossa revisão, que vocês aí possam ter aproveitado. Qualquer dúvida, tem o canal Tira Dúvida. Diz que a tia lá, que a tia dá um ok aí, dá um suporte aí para vocês, ok? Estudem para as nossas provinhas, que semana que vem vai ser muito bom, tá? Beijo no coração, a tia ama vocês. Bye, bye.